Olá, boa noite. Esse é meu primeiro vídeo. Eu vou me apresentar, vou falar um pouco de mim e do que eu trabalho, para vocês talvez se identificarem no que eu faço e assim juntos a gente embarcar nessa jornada que é o mundo do artesanato. Bom, meu nome é Kelly, tenho 42 anos. Trabalho com artesanato já faz mais de 10 anos. Já fiz de tudo um pouco, desde biscuit, arcos, tudo que me encanta no artesanato, eu já fiz. Tem algumas coisas que eu ainda faço, né? Mas bem pouquinho, não pra revender nada desse tipo. Mas assim, o que me encanta mesmo é a encadernação e a cartonagem. Por isso, é hoje o que eu faço e amo. Não tem nem o que faça, assim, tirar isso de mim, né? Eu faço faculdade, tô terminando minha faculdade, mas é letras, né? Então, assim, isso vai me encaixar no sentido de que eu posso também, mais pra frente, dar um curso ou enfim, né, melhorar tudo que eu posso dos meus produtos, do que eu sei, para poder ensinar talvez para vocês, né? Vamos dividir trabalhos. Eu vou trazer aqui alguns trabalhos que eu faço, vou mostrar para vocês como que é o dia a dia da rotina e também compartilhar um pouco de todo o material que eu faço, né? E aí compartilhar com vocês um pouco do que eu sei para quem está iniciando mesmo, né? Na cartonagem, não sou mais nenhuma expert, mas eu sei bastante coisa que posso, assim, agregar a outras pessoas, e por isso eu vim aqui trazer. Então, assim, eu quero ensinar para vocês hoje o primeiro material que eu quero trazer para vocês aprenderem, que é o passo a passo, o início, né? Para quem não sabe nada, não tem noção. Então, assim, eu vou trazer para vocês um bloquinho de notas, e eu vou também, eu tenho bastante. É, Tenho bastante arquivos digitais que eu vou também trazer para vocês já irem iniciando, fazendo aí em casa. E aí tem outros materiais que vocês, se vocês quiserem também, né, eu posso compartilhar e também tem uma lojinha virtual onde eu vendo os arquivos e aí pode. Bom, os materiais para fazermos o bloquinho, precisamos de 3 pecinhas de papelão roller. Esse papelão, ele tem outros tipos também, tem o papelão Paraná. Então, assim, para iniciar, é interessante que seja este material, porque fica um acabamento mais perfeito, bem melhor. A espessura desse aqui é 1,9. Ele é bem firminho, a placa bem rígida, né? O papelão Paraná, ele é um pouco mais fininho, mas também dá para fazer tranquilamente. E é mais fácil de encontrar na cidade, em qualquer cidade, né? Então, as medidas dele é 7,5 por 7,5. 2 pedacinhos. E aqui é a lombada, né? Esse pedacinho, ele tem o nome de lombada. Ele tem 1 centímetro por 7,5. O papelão Paraná, ele é um pouquinho mais maleável, mais, a espessura mais fininha, mas ele, para iniciar, não tem problema, pode ser ele, tá? Aí nós vamos precisar, aqui nós temos uma espátula, mas essa espátula pode ser substituída como um cartão velho que você tenha, porque você vai passar esse cartão e é muito mais fácil a aplicação, a aderência do papel no papelão. Aí, o que a gente vai precisar? Vai precisar de um estilete comum,
ou uma tesoura que você tenha, qualquer uma. E para encapar, aí você pode pegar qualquer papelzinho que você tenha, retalho, ou você pode comprar Color Plus, que é papel super barato, não é difícil de encontrar. Tem também na papelaria papel origami, que também você consegue encontrar com facilidade e que fica perfeitinho. Tanto você pode escolher liso a cor, ou você pode imprimir. No caso, eu estou ensinando uma coisa bem simples para você fazer em casa, para iniciar, aprender. Ou pode ser que também, se você tiver uma impressora, você pode imprimir um papel, né, do desenho que você queira e fazer um acabamento melhor ou mais específico, né, mais personalizado. Eu vou usar um retalho que eu tinha aqui, de um papel adesivo texturizado, porque era retalho, então eu vou usar, que eu achei ele bonitinho, eu vou querer aproveitar ele, né? Aí, o que a gente vai cortar mais ou menos na medida, pra ver, né, se vai sobrar o espaço, porque a gente vai encapar esse material. Então, a gente tem que ter mais ou menos noção do tamanho, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as medidas corretas para poder cortar. Tem muitas réguas que nos auxiliam para dar margem na cartonagem. Tem o fio de cabelo, só que assim, a princípio não há a necessidade de você fazer com ela, porque se você não tem ainda, não precisa ficar preso nisso, não começo. Não, comece com o que você tem mesmo. E nós vamos fazer sim esses materiais, mas eles são extremamente importantes quando você tiver, tipo, mais pra frente, tiver já com condições de comprar um pouquinho mais de material, vale a pena investir sim. Aqui eu vou procurar um pedacinho que ele tá mais bonitinho. Então, aqui nesse caso, esse pedaço tá mais bonitinho. Eu vou fazer o quê? Vou deixar ele viradinho, porque ele vai ser a nossa capa de cima. Então, ele vai virar pra cá. Deixa eu centralizar mais um pouquinho. Aí, nós vamos tirar esse line, né? Essa película de cima. Não toda, a gente puxa um pouco, deixa ela aberta pela metade e a gente vai posicionar uma das laterais. A princípio, como eu disse, não há necessidade de uma régua, mas a gente tenta mais ou menos direcionar no meio para ter margem nas duas laterais. Aí a gente vai dar uma pressionada, a gente encapa novamente o line para virar, para evitar que grude, né, na nossa base. Aqui essa base ela é bem simples, é uma rosadinha, né, que eu comprei. Só que ela já tá bem velhinha, já desgastadinha, mas em cima de um pedaço de madeira ou caderno você consegue fazer, tá? Aqui eu vou pegar o cartãozinho pra você ver que dá super certo fazer. É que como ele tem um pouquinho de textura, ele vai fazer esse barulhinho, mas dá super certo fazer. Você faz com esse, também dá super certo. Tá vendo, ó? Aí a gente pressiona nos cantinhos para aderir bem, vai fazendo, até você sentir que ele colou completamente. Aí você vem, vira, abre novamente o line. Aqui a gente precisa, entre uma parte e a outra, existe a lombada. Então, existe um nível de margem que a gente tem que deixar, porque como a gente vai dobrar, né, precisa ter esse espaço, porque se ficar junto, ela trava. Então, o que a gente pode utilizar como margem? O próprio papelão mesmo. Se você não tem, você vai usar o próprio papelão mesmo que você já comprou, que ele tem a espessura
que dá tranquilamente para você medir. Aí você vai mirar, ver se tá na margem certinho, tira ele daqui, faz a mesma coisa novamente, vira. Esse é um processo, ele é mais rápido de ser feito, só que tem pessoas que, como eu disse, a proposta é a primeira, ou o primeiro vídeo é fazer para aquelas pessoas que não conhecem nada, né, ainda estão querendo aprender, né, não tem ainda noção. Então, né, quem não já tiver experiência, esse primeiro vídeo ele não é para esse tipo de público. Volta novamente, eu vou virar o nylon, tirar ele e fazer o processo novamente da medida do papelão. Se você tiver, no caso eu vou pegar o pedacinho de outro, porque se você comprar, obviamente você vai comprar um pouco maior, um pedaço de que ele vende em placa, né? E aí vai sobrar sempre pedacinho e a gente vai e mede com o que tiver de pedaço a mais, tá? Porque dá pra comprar, existe hoje no mercado, as plaquinhas já cortadas, né? A laser, a máquina de corte e vinco. Porém, se você comprar a placa inteira, você vai ter que cortar ela. E aí vai sobrar. Dá pra fazer bastante coisa. Aqui você vai, adere bem. Aqui a gente vai fazer o quê? Vai tirar uns excessos. Como ela tá muito grandinha nas laterais, a gente vai e tira um pouco. Até ficar certinho. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou tirar completamente o liner. Não há mais a necessidade de ficar com ele. Aí, ele tá certinho. Aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa encapar ele. Então, esses cantinhos precisam ter um acabamento perfeito. Existem dois tipos de canto feitos, né? Hoje eu vou ensinar o canto mais habitual que todo mundo usa. Que ele tem que cortar, que normalmente o pessoal usa o fio de cabelo, que ele põe a medida aqui corretinha, ele dá o espaço que você tem que cortar. Aqui. Ele fica perfeito. Mas se você não tiver, você pode fazer no olho mesmo que dá certo. Você vai com a tesoura, deixa um espacinho, mais ou menos uns 2 milímetros, e tira a ponta. Vai de novo, mais uns 2 milímetros e tira a ponta. Vai nesse lado, mais ou menos a mesma medida e tira. Você consegue ter uma noção, com certeza, fazer tranquilamente, mesmo que você não tenha experiência alguma. Tô tirando mais um cantinho aqui, só pra não atrapalhar. Tá? Aí, agora a gente vai começar a encapar os cantos. Tem muita gente que fala assim, ai, não tem... Eu já ouvi muito isso, né? Ai, pode ser desse lado, pode ser desse lado, não tem problema, não. E realmente, o que é correto é você... Se você encapou esse ladinho, você vai do outro ladinho igual e faz a mesma coisa. Você começou por esse, vem desse lado, aí depois você faz as outras partes. Porque se você coloca de qualquer jeito um lado, depois vem desse lado, os acabamentos não vão ficando perfeitos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma erguidinha nessa lateral, grudar um pouco para ela aderir, porque como ele tem 1,9 de altura, ele é grandinho. Então, você vai e adere e puxa.
Aí você vai e pressiona. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, tá vendo esse cantinho aqui? Esse cantinho, ele precisa estar bem justinho pra não aparecer a pontinha. Então, ele precisa ficar um acabamento bem perfeito, você vai dar uma achatadinha. Ele dando uma achatadinha, ele já adere. Eu faço, normalmente a gente faz isso com a espátula, o cartão, mas assim, só pra você ter uma noção de realmente como que é feito o processo. Tá vendo aqui? Dá uma achatadinha, ele vai entrar, ele entra, esconde, ficou um acabamentinho perfeito. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai puxar e aderir. Cantinho, achatadinha, cantinho, dá uma achatadinha, ele vai esconder. Agora vamos para as outras laterais iguais. Sempre laterais iguais juntas. Ó, tá vendo? Aí eu tô encostando aquele cantinho que a gente escondeu. Aí você puxa um pouquinho com a mão e adere todo. Com calma, que é um processo feito bem devagarinho para poder aderir. Aí ficou esses vãozinhos. O que que a gente faz? A gente vai pressiona com o próprio cartão, até ele entrar um pouquinho para dentro. Ele não, dependendo do material que você usar, ele não entra muito, mas ele entra o suficiente. Agora, tá vendo aqui, ó? Ele entra um pouquinho. Ele vai entrar mais, é que agora falta ainda colar as outras laterais, mas ele entra. Aqui, desse lado, mais uma vez. Vamos lá, apertando o meinho. É uma coisa tão gostosa de fazer, que quem se identificar vai arrasar de fazer várias peças lindas. Aí depois que você pressionou, você vem e dá uma dobradinha pra ele aderir. Aí você vai dar uma apertadinha, porque como esse papel, inclusive este que eu escolhi, ele é um pouquinho grosso. Então, ele demora um pouquinho pra aderir. É igual aqueles papéis que a gente compra na lojinha baratinha que existe nos mercados aí, nos centros, para encapar a parede, para decorar. Então eu gosto muito disso, dessa ideia de pegar materiais diferentes e fazer, né? Aí o que que a gente fez, ó, tá vendo? Aderiu tudo certinho, tá todo... Agora vamos ver, ó, como que ficou o acabamentinho. Você tá vendo como que ele fica bonitinho? Ele fica perfeitinho, bem acabado. Então, assim, vale muito a pena você ter esse detalhe, esse capricho. Nem repare na minha unha, porque eu não fiz. E é porque a maioria das vezes não dá tempo mesmo pra gente fazer a unha, porque acaba fazendo material, acaba quebrando, então a gente vai deixando um pouquinho ela livre de esmalte. Mas fica, tá vendo? Bem acabadinho. Agora a gente precisa fazer o quê? Colocar uma contracapa aqui, né? O nome correto que se dá nessa parte é a guarda, que é o nome que a cartonagem dá para esse tipo de processo, é a guarda. Então, a gente vai encapar com a guarda e é praticamente, é como se fosse um acabamento, né? Para na hora que você vai colocar o seu bloquinho, ele fique todo certinho. Para a guarda, o que que eu vou utilizar? Eu vou, normalmente, se for um papel adesivo, fica muito mais prático de colar, né, a guarda. Mas eu vou pegar um papel normal, que eu tenho aqui, só que a espessura dele é um papel
offset de espessura é 180 gramas, né? A gramatura, no caso, não a espessura. A gramatura dele é de 180 gramas. Ele é um pouquinho firminho, mas é maleável, mas ele dá um acabamento melhor pra peça. Aí, o que a gente vai fazer? Tem duas opções. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Vai medir. Então, aqui no caso, a gente tem que fazer a medida um pouquinho menor que o bloco. Então, nós vamos utilizar aqui 7,5 por 16. Então, vai ficar 7,5 por 16. Aí, eu vou e corto, faço essa medida, 7,5 por 16, para poder cortar. Aí, você vem com uma reguinha simples, normal, e marca, faz a marcação. Aqui não tem segredo, 7,5, vamos marcar. 7,5 aqui pra não ficar tortinho, né? Vai lá em cima e vai aqui embaixo. Aí, o que a gente faz? Eu vou passar o estilete, mas você pode cortar também com a tesoura. São todos materiais simples que dá pra gente conseguir fazer e ter em casa com maior facilidade. Uma passadinha você vê que já é o suficiente, né? Aí vem aqui, dá mais um cantinho, pronto. Aqui. Aí fica esse pedacinho. O que a gente pode fazer? A gente pode tanto colar com cola a parte da guarda, quanto você pode pegar uma fita dupla face. Eu vou colocar a fita dupla face pra gente visualizar mais fácil o processo, mas a cola, ela também dá. Essa partinha que ela tá soltando um pouco, porque como é um material que eu tenho, está bem, faz muito tempo já guardado, ele não tá aderindo, mas isso daqui a gente é fácil de resolver. Você pode colocar um pouquinho de cola, eu vou pegar a cola pra vocês verem que dá pra fazer. Pega, pode ser a cola Atenas mesmo, mas só porque já tem uma colinha nesse papel, então não tem problema, pode ser essa. Mas normalmente a gente usa uma cola um pouquinho mais forte, que é PVA. Ela vai começar a aderir. É até legal deixar um pouquinho de cola passando, porque como a gente vai colar o papel, aí já fica aqui no meio mesmo. Um papelzinho bem antigo, mas eu acho tão bonitinho que eu falei, vou aproveitar. Dá pra gente usar, não tem problema nenhum. A gente só tem um pouquinho de paciência, porque o artesanato, ele é isso. Ele é uma terapia, realmente é uma terapia. E a gente vai fazendo devagarinho aqui, né? Vai tranquilizando a alma da gente. Aí, tá vendo? Ele já aderiu, né? Tudo tem um jeito, tudo tem um jeito. Vamos pegar... Eu vou cortar 2 pedacinhos só desse e o restante eu vou passar na cola. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colar um pedacinho dupla face, venho aqui, corto. Esse pedacinho que sobrou aqui, também gosto de tirar pra ficar perfeitinho.
Eu passo o dedo bem pra ela aderir. Já eu tiro. Vou colocar essa parte aqui. Aí fica da mesma maneira. Vou aderir bem. E vou puxar o line. Pronto. Demorei porque minha mão tava colando um pouquinho de cola, mas deu certo. Agora a gente faz assim, ó. Passa um pouquinho de cola aqui. Só um pouquinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O que a gente é o correto a gente fazer? Pegar e passar um pincelzinho, né? Pra espalhar. Ou você pode pegar um paninho dobradinho assim, se você não tiver no início, passa mesmo com o dedo só pra espalhar, ele não ficar essas pelotinhas, porque elas marcam no papel. E aí na hora de você colocar a guarda, vai ficar, depois que secar, vai ficar tudo marcadinho. Aí você vem com o liner. E coloca mais ou menos no meinho, vem aqui e mira. Passa por cima, devagarinho com o dedo. Aqui, o correto é você usar o quê? Um paninho. Pega um paninho e vai passando com o dedinho até você sentir que a cola já tá começando a dar uma secadinha. Dá uma levantadinha. Pressiona aqui pra ela se firmar. O legal é você pegar um paninho e aderindo devagarinho até ela colar certinho. Aqui no vãozinho você vai vincar bem a pontinha do dedo pra ela fazer a marcaçãozinha. Vinca bem. Como é um papel grosso, ele aguenta você fazer essa pressão. Então, você pode fazer tranquilamente. Aí, ficou certinho. Agora, o próximo passo é a gente fazer o bloquinho.